Abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, é o texto para a nossa reflexão com a graça e a misericórdia de Deus nesta noite. Se você achou, amém. Se você não achou, misericórdia, Senhor. Esse é só amém, né? Porque esse é fácil. Esse não fala em misericórdia, né? Está aí logo no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Mesmo sentados, meus irmãos, acompanhem a leitura reverentemente. Nos diz a palavra de Deus assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Que Deus tenha misericórdia de nós, abençoe não só a leitura, mas também a exposição, a compreensão e a aplicação da sua palavra em nossas vidas. É certo que você concorda que nós vivemos num mundo que é cheio de maldades. Muitas coisas ruins acontecem todos os dias, aos milhares, em todas as partes do mundo. E talvez, se alguém perguntasse: qual é a origem de todo esse mal? Qual é a causa do mal no mundo? Alguns vão dizer, na sua resposta, que talvez a causa do mal seja a nossa economia, talvez seja a divisão do capital. Outros vão dizer que talvez a causa de tanta maldade e tanta coisa ruim no mundo seja a política, na forma como ela é conduzida em nosso país e no mundo afora também. Mas nós sabemos que a causa de todo o mal que há no mundo é uma só. A sua origem está no pecado. Está no pecado original e está no pecado atual. Está no pecado de nossos pais e está em nossos pecados também que nós cometemos no nosso dia a dia. E esse texto aqui, irmãos, nos ajuda a entender esta realidade. Eu quero refletir com os irmãos sobre esse tema. Dizer que a queda explica o caos. O que é o caos? É a desordem, é o desequilíbrio, é o mal. A queda explica o caos. E o que é a queda, pastor? É o pecado. A partir do pecado original. Mas não só, também os nossos próprios pecados. E por que, pastor, que a queda explica o caos? Por que nós podemos entender que a causa de toda maldade está no pecado? Quando nós olhamos para esse texto, quando nós retomamos, e eu estou voltando porque eu já usei esse texto aqui em outras ocasiões, nós vamos entender que a queda explica o caos, porque, em primeiro lugar, a desobediência a Deus dos nossos pais foi a causa de todo o caos, de todo o mal no mundo. A desobediência de Adão e Eva foi a causa do mal, da corrupção que assolou o mundo. Deus criou um mundo tão belo, tão perfeito, tudo tão lindo, sem nenhuma mancha de maldade. Colocou Adão e Eva no jardim do Éden. Mas Deus tem as suas próprias leis. E vocês conhecem muito bem que Deus, ao criar Adão e Eva, ao colocar nesse paraíso perfeito,
Deus estabeleceu uma lei fundamental. Deus estabeleceu, deu autoridade, que eles não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso implicava em desobediência a Deus. Isso levava o homem a pecar. No capítulo 2, no versículo 16, e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deixa eu contextualizar aqui um pouquinho o que o texto nos traz aqui, o que está por trás desse texto. Moisés está conduzindo o povo aqui. Moisés é o autor, obviamente, vocês sabem disso, do livro de Gênesis, do Pentateuco todo, os 5 livros. E enquanto Moisés está conduzindo o povo à terra de Canaã, ele está relatando essas histórias aqui. Ele está dando aos judeus, aos hebreus que ele libertou do Egito, está conduzindo à terra de Canaã, ele está trazendo à memória deles essa realidade. Inclusive o sofrimento pelo qual eles haviam passado no Egito, estão sofrendo nessa caminhada pelo deserto, também se reportava a essa explicação, ao pecado original. E Moisés então relata o fracasso dos nossos pais como a causa, a origem de toda a maldade no mundo, de toda a corrupção no mundo. Quando Eva se deixou atrair pela serpente e, convencida, veio convencer o seu marido a juntos ali desobedecerem a ordem de Deus. E quando eles fizeram isso, as consequências foram imediatas. Quando eles pecaram, as consequências foram imediatas, como nós podemos observar no próprio texto. A percepção deles da nudez, da sua própria nudez, foi afetada, foi alterada. Eles perderam a inocência que eles tinham antes. E o versículo 7 nos diz: abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram para si cintas. A nudez deles, que antes estava encoberta pela inocência, no seu estado de pureza, agora depois da desobediência, depois do pecado, os leva ao sentimento de vergonha e de medo. Não é esse sentimento que você tem quando você peca? Vergonha, decepção, medo diante do Senhor, diante de Deus. E o texto relata para nós que depois que eles fizeram isso, depois que desobedeceram a lei de Deus, eles fugiram da presença do Senhor. Versículo 8 dessa narrativa: quando eles ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se. Como a criança, os filhos nossos se escondem às vezes quando faz coisa errada. E sabe que o pai vai descobrir, eles têm medo, têm vergonha do que vai acontecer, da punição que eles vão receber ali. E é exatamente isso que eles vão dizer quando Deus os chama: onde vocês estão? E a resposta que eles dão ao Senhor é: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus irmãos, o pecado contaminou toda a criação de Deus. No seu estado original de perfeição, pelo um ato de desobediência, de pecado, contaminou e corrompeu toda a criação de Deus. Todo o universo criado por Deus foi contaminado, foi corrompido. E a partir de agora, então, a maldade não apenas tomou o coração e a mente dos nossos pais, Adão e Eva, mas a maldade, o pecado, contaminou, corrompeu. Mais adiante na sequência, quando você vai lendo a história, você observa que a maldade envolveu agora o seu lar, envolveu os seus filhos. Um agora mata o outro. A ponto de que, quando a gente chega nos capítulos 4 a 6 de Gênesis, nós vamos ter o seguinte relato: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O pecado leva à violência. O pecado leva à agressão. O pecado leva o homem a fazer coisas terríveis. E o mundo está cheio de coisas terríveis, de violência, de maldade.
a humanidade e toda a criação, como você sabe disso, você que conhece a palavra de Deus, está corrompida pelo pecado e por isso vive debaixo de sofrimento. Nós sofremos todos os dias. Nós somos povo redimido pela misericórdia e graça de Deus. Mas o mundo geme. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que toda a criação geme a um só tempo. Quem geme não está feliz. Quem geme não está alegre. Quem geme não tem uma dorzinha superficial de cabeça ou de barriga. Quem geme está sofrendo uma dor intensa. E Paulo testemunha, relata, declara que a criação, a natureza está gemendo, aguardando a adoção, a redenção dos filhos de Deus. Ou seja, o último dia em que Jesus voltará para redimir toda a criação. Não apenas os seus eleitos, mas toda a criação. O apóstolo Paulo dá essa ênfase aqui neste sentido. Mas repare, meus irmãos, que enquanto Moisés está contando essa história, essa narrativa do Gênesis, capítulo 1, 2, especialmente o capítulo 3, para esse povo, para os hebreus, falando do pecado de Adão e Eva, não passa desapercebido a sua consciência, a consciência desses hebreus, desse povo, que eles também são pecadores. Que o mundo e que a maldade está em volta deles também por conta dos seus próprios pecados, porque eles também são pecadores. Mas, meus irmãos, essa realidade não foi só de Adão e Eva, só dos hebreus, mas também é a nossa realidade nos nossos dias de hoje também. Nós vivemos hoje neste mundo caído, cheio de maldades, e a nossa própria natureza. Quero que você se atente a isso. A nossa natureza terrena, nossa natureza humana, ainda que sejamos redimidos, nós somos crentes, pessoas convertidas, pessoas redimidas, pessoas que creem em Jesus, que têm a certeza da salvação, mas ainda temos a natureza terrena, a natureza humana, que é pecaminosa, e você luta contra essa natureza pecaminosa todos os dias, porque a tendência, a inclinação do seu coração e do seu pensamento é para o pecado, é para o mal. Então essa realidade também é nossa, estamos envolvidos e nós também somos responsáveis, como seres humanos, pecadores que somos, pela maldade que há diante de nós, pela maldade que há nesse mundo. E diferente daqueles que colocam a causa em outros fatores, economia, finanças, própria divisão do capital e assim por diante, nós temos a plena certeza que o caos do mundo, a corrupção do mundo, não tem outra origem a não ser o próprio pecado contra o qual nós lutamos todos os dias aqui nesta vida, neste mundo. E por que é importante nós trazermos em pleno sermão esse ensinamento bíblico? Porque hoje em dia, meus irmãos, as igrejas não se fala mais sobre pecado. Porque hoje em dia, os crentes não são mais confrontados com essa realidade. Porque hoje em dia, e lamentavelmente, esse tema, essa doutrina do pecado nas Escrituras tem ficado em segundo plano. E as pessoas estão brincando com o pecado. E as pessoas não estão dando o devido valor, a devida importância no sentido da gravidade que é o pecado, e não estão tratando com tamanho zelo, tamanho cuidado para não caírem e não viverem no pecado. Porque não tem sido mais apresentado, ensinado a respeito desse tema nas igrejas, no meio do povo de Deus. Mas nós precisamos lembrar, nós precisamos trazer, nós precisamos ter essa consciência, porque senão daqui a pouco nós estamos com aqueles que estão atribuindo a causa do mal no mundo a outros fatores sociológicos na nossa realidade. Quando nós devemos entender o que a palavra de Deus diz, Salmo 14, versículo 2, como foi lido aqui. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. Deus olha do céu para ver se há quem o busque. E qual é a resposta que Deus encontra? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Esse é o estado da humanidade.
Esse é o estado das pessoas que vivem neste mundo. Desde o mais novo até o mais experiente, até o mais velho. O apóstolo Paulo, contemplando esta realidade, ensinando a igreja, ele vai dizer: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, as consequências do pecado são desastrosas. E elas se refletem hoje nas decisões das nossas autoridades políticas, judiciárias e até religiosas, muitas vezes. Porque o pecado domina o coração das pessoas. Recentemente vocês devem ter acompanhado aí um tema que voltou a ser discutido no nosso Superior Tribunal Federal. E notícia fresquinha de agora, de 22/9/2023, vocês devem ter acompanhado, voltou a discussão, o tema do aborto. E ao trazer esse tema, a ministra Rosa Weber, que não está mais atuante, ela então deixou o seu voto, deixou a sua decisão. Já prestes a se aposentar, relata a matéria do G1, nessa data que eu já disse para vocês. Prestes a se aposentar, a presidente do Superior Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, votou na sexta-feira, dia 22/9, para que o aborto realizado até 12 semanas de gestação não seja mais crime no país. Isso é uma afronta às Escrituras, à palavra de Deus, aos princípios cristãos. Isso demonstra, eu quis trazer essa ilustração, porque eu acho que retrata bem a realidade que nós estamos vivendo. Dentre tantas outras decisões que têm sido tomadas, que vêm de encontro, não ao encontro, mas de encontro, é contrário aos ensinamentos, à vontade do próprio Deus. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é consequências do pecado que domina, que corrompe a mente e o coração das pessoas, do ser humano, de maneira geral. Qual é a causa do caos? O pecado. Guarde isso no seu coração, relembre isso todos os dias. Por que nós precisamos entender assim? Pastor, por que a queda explica o caos? Porque você estuda Gênesis, nesse capítulo, e mostra a desobediência de Adão e Eva, trazendo a corrupção sobre o mundo todo. E por que isso é importante na sequência, irmãos? Porque quando você não trata desse tema nas igrejas, as pessoas perdem de vista a seriedade do pecado, a gravidade do pecado. Mas, em segundo lugar, é preciso dizer que todo pecado, toda desobediência a Deus será castigada. Deus não deixou passar em branco o pecado de Adão e Eva, muito pelo contrário. Como consequência, Deus aplicou aquilo que ele havia determinado. Ele não criou uma lei, ele não disse para Adão e Eva: tem a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu aviso para vocês, essa é a lei. Se vocês comerem do fruto dela, vocês certamente morrerão, vocês vão morrer. Deus é o Deus justo. Ele precisa aplicar a sua lei, e ele, após eles desobedecerem, Deus aplicou a pena capital, o devido castigo. Quando eles ouviram a voz de Deus depois que pecaram, eles se esconderam por entre as árvores do jardim, fugindo da presença de Deus, e quando Deus os chama, a resposta, a confissão deles foi: eu tive medo. Estou ainda com medo, Senhor. Porque eles sabiam que eles tinham feito uma coisa errada. Sabiam que tinham desobedecido ao Senhor. E mais do que isso, sabiam que seriam castigados por conta da sua desobediência, do seu pecado. O pecador, de maneira geral, ele tem essa ciência também, porque quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus cria o homem com essa noção do conhecimento da verdade, do conhecimento do bem e do mal. E todo mundo sabe quando faz uma coisa errada. Pelo menos o erro básico. E se é errado, você precisa ser punido por isso.
diante da lei de Deus. Pode até não ser diante da lei dos homens. E talvez até essa lei aqui, essa proposta da Rosa Weber, até passe. E as pessoas continuem abortando as mulheres, que afinal de contas, elas são donas do seu próprio corpo. Não importa a vida que ela carrega. E a lei dos homens possa até chancelar, aprovar essa atitude. Mas a lei de Deus permanece. Não matarás. É o mandamento do Senhor. E todo pecado será por Deus castigado. E nós precisamos dizer isso, nós precisamos lembrar a nós mesmos isto. Porque, irmãos, nós não podemos perder o temor diante de Deus por conta dos pecados que nós praticamos. Nós precisamos trazer a nós essa autorreflexão. Me preocupa quando eu convivo, isso a partir de mim mesmo. A sensação que eu tenho é que parece que nós não nos arrependemos mais como deveríamos ou como antes. Nós não choramos e lamentamos mais pelos nossos pecados. O que está acontecendo com o povo de Deus no mundo? Será que está se acomodando à realidade do mundo em que vive numa realidade pecaminosa e tudo bem? Mas a palavra de Deus nos mostra a verdade e nos chama a atenção e nos exorta para isto. O mundo vive na maldade. A causa do mal no mundo é o pecado. Mas em segundo lugar, a Bíblia nos ensina que todo pecado será castigado pelo próprio Deus. E aí você lê o texto, como nós vimos aqui, Deus de fato, ele precisa e vem e aplica a sua lei. Deus julga e ele condena. Agora o homem aparece diante de Deus, versículo 11. E Deus pergunta para ele: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Deus confronta. Pá! Deus confronta você quando você peca. Deus nos confronta quando nós pecamos. Deus confronta você através de um sermão como este, ou do púlpito. Deus pode confrontar você numa conversa com um irmão. E receba isso como bênção do Senhor, porque o pai que ama o filho não deixa ele no mal, na maldade, no pecado. Deus quer restaurar você. E a restauração passa pela confrontação, pelo quebrantamento, pelo arrependimento, pela confissão e pela retomada de uma vida de santidade e de obediência ao Senhor. E Deus pergunta para Adão, então. E aí a resposta do homem não foi boa, a resposta que ele deu. Ele diz para Deus: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E Deus agora se volta para a mulher e pergunta para ela. E a pergunta de Deus aqui é de novo confrontação. E a pergunta é: que é isso que fizeste? O que você fez? Você já parou para pensar no tamanho da maldade que você fez? Todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado que nós cometemos, nós estamos ofendendo a Deus. É algo grave. Por isso que ele precisa ser confessado com arrependimento sincero. E buscar de Deus o perdão. Porque é a Deus que nós ofendemos em primeiro lugar. A pergunta de Deus faz todo sentido aqui para Eva. Que é isso que você fez? Que loucura que você cometeu? Quando o ser humano se deixa levar pelo seu coração pecaminoso. Presta atenção aqui vocês, todos. Desde os mais novos até os mais velhos. Adolescentes, presta atenção. Crianças, presta atenção. Jovens e adultos, preste atenção, não confie no seu coração. A palavra de Deus diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. E toda vez que você seguia pelo seu coração, você vai ser levado ao pecado. É a serpente te seduzindo, te enganando e te levando a desobedecer a Deus, ao Senhor. Mas Deus vai chamar você perante o tribunal dele um dia. Mas com você, Deus está fazendo isso todos os dias, porque Deus quer tratar o nosso pecado, e Deus nos confronta, e Deus nos chama ao arrependimento, porque todo pecado será castigado diante do Senhor, diante
do nosso Deus. Mas a mulher também não dá uma boa resposta. Ela diz: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente. É interessante aqui, é curioso, porque para o homem Deus dialogou. Deus deu oportunidade para ele até confessar. Perceberam? Para Adão Deus foi e fez a pergunta. Para Eva Deus foi e fez a pergunta. São seus filhos. Deus quer restaurar. Quando você peca, Deus quer restaurar você também. Por isso você não fique irritado, bravo, não se rebele quando um irmão seu chegar do seu lado, se você estiver em pecado, e o teu irmão te exortar e te chamar à realidade da santidade com Deus, da vida cristã. Não fique bravo com ele. Ele está sendo usado por Deus para trazer você de volta aos pés do Senhor, à comunhão com Deus, para que você viva uma vida de pureza, de santidade diante do Senhor, antes que chegue o dia do juízo e você seja pego no seu pecado sem se arrepender. Mas Deus dá a chance para Adão, dá a chance para Eva, ele pergunta, ele faz isso conosco também, mas para a serpente não. Para a serpente ele não pergunta, não tem conversa. Para a serpente é juízo na cabeça. Observe o que diz o texto aí, olha só. Então o Senhor disse à serpente. É a pena que vai ser aplicada, não tem advogado aqui advogando a favor dela, do diabo. Maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça. O filho da mulher, que vocês já sabem quem é. É o próprio Jesus Cristo. Ferirá, esmagará a cabeça da serpente, de Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas, irmãos, Deus, apesar de sermos filhos, Ele não nos trata de maneira injusta. Ele nos corrige. E por isso que Ele vai aplicar a pena para Adão e aplicar a pena para Eva. A Adão Ele diz: visto que atendeste a voz da mulher. Aqui é interessante, né? Adão decidiu dar ouvidos à voz da mulher e fechar ouvidos para a voz de Deus. Olha só. Cuidado, homens. Seja o sacerdote do seu lar. Adão decidiu, vou repetir, abrir os ouvidos para a sua mulher e fechar os seus ouvidos para Deus. E é isso que Deus está dizendo aqui. Visto que atendestes a voz da tua mulher e comeste, ou seja, me desobedeceu, maldita é a terra por tua causa. O homem, lembra que Deus colocou Adão como gerente da terra? Responsável pela terra? Quando Deus diz maldita é a terra, não é que a terra vai sofrer e Adão não. Adão depende da terra para sobreviver. Então ele vai sofrer também. E tanto é que logo depois ele vai ser expulso. Cardos, abrolhos, espinhos. A vida ficou difícil para Adão agora. Do suor do rosto comerás. Pena, castigo. E a mulher, ele diz que ela então passaria a sofrer, daria luz com dores de parto, e o desejo dela seria para o seu marido, este a governaria. Meus irmãos, essas coisas precisam ser trazidas. O mundo precisa saber e a igreja precisa ser lembrada. O pecado é algo sério, é algo grave. Deus continua sendo justo. E não importa o pecado qual seja, todo pecado, a justiça de Deus será aplicada. Não tem jeito. E nós precisamos lembrar essa realidade para aqueles que vivem também diante de nós. Porque para muitas pessoas, o pecado é um tabu. O pecado é uma coisa de gente como nós. Para eles, crentes são pessoas ultrapassadas. Ou alguns vão entender que o pecado é de coisa antiga, dos nossos pais, dos nossos avós. Hoje em dia não, é liberdade. Vamos viver a vida do jeito que você quiser. Seja feliz. Já ouviu essa frase? Eu posso falar que eu tenho ódio? Não posso, né? Mas eu tenho repulsa. Seja feliz. Deixa ele ser feliz. Por que as pessoas falam isso? E geralmente eu estou me referindo aqui ao contexto pecaminoso. Geralmente alguém que está vivendo no pecado está quebrando a lei de Deus, a lei das Escrituras.
E os cristãos sancionam isso, condena isso. A Bíblia condena isso. E aí vem alguém e diz assim, deixa ele ser feliz. Ele quer usar a droga dele, deixa ele ser feliz. Ele quer ter uma vida promíscua, ele escolheu isso, ele se sente bem assim, deixa ele ser feliz. Ela quer abortar, deixa ela, isso vai fazer bem para ela, deixa ela ser feliz. Percebem, irmãos? Os valores estão invertidos. Para a sociedade, mas para Deus não. Para a sociedade, mas para a igreja de Cristo não pode. Os valores cristãos precisam permanecer os mesmos. Os mesmos. Por quê? Porque todo pecado será castigado. Olha só, Ezequiel, capítulo 18, não precisa abrir a sua Bíblia não, ouça aqui com atenção. Deus, através do profeta, diz, eis que todas as almas são minhas. Está falando de gente, pessoa. Todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E aí ele diz, ele crava, a alma que pecar, essa morrerá. É fato, você já aprendeu com Paulo quando ele diz que o salário do pecado é a vida? Não. O salário do pecado é a morte. E mais, Paulo agora vai dizer que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas, da parte de Deus agora, ira, indignação aos facciosos, aqueles que vivem dividindo e não unindo, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Deus não envelheceu. Os cabelos de Deus não se tornaram brancos e ele agora está usando uma muleta. Muleta é? Que usa? Bengala. Obrigado. Não. Deus é tremendo. Deus está em pleno vigor. A sua lei, a sua justiça continua sendo executada e ela será manifestada no dia do juízo. É por isso que a Bíblia diz que ao verem Jesus voltar no último dia, muitos o termo lá é todos se lamentarão. E ali eu entendo que está falando do mundo incrédulo. Por que lamentarão? Porque serão pegos em seus pecados. Terão que comparecer perante o tribunal do Senhor. E cada um responderá pelo que fez diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo pecado será castigado. Pastor, mas e o que isso tem a ver? Qual que é então a solução? Eu já sei que a origem do mal no mundo, na minha vida, em volta de mim, é o pecado. Eu já sei que Deus vai punir, e Ele já está fazendo isso, mas de maneira plena no dia do juízo, no dia final. Mas qual é a solução? A solução é apresentada aqui também no texto, maravilhosamente. Em terceiro lugar, a obediência ao Evangelho. Ao invés de desobediência, a obediência ao Evangelho é o único caminho para a redenção. É o único caminho para a nossa salvação. Olha só o que diz o texto. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você conseguiu ver a promessa aqui? Pastor, eu não vi não. Esse texto aqui, Gênesis 3,15, é considerado pelos teólogos como o proto-evangelho. É como se fosse a semente, o broto dos evangelhos que você vai ter lá no Novo Testamento. Ou seja, ele está apontando já para a mensagem que é trazida agora no evangelho. O evangelho quem é? É o próprio Jesus Cristo. Esse texto de Gênesis 3,15, você já sabe disso, né? Ele está apontando para o nosso Salvador, o nosso Redentor. Quando Deus está dizendo através de Moisés que o filho da mulher ferirá a cabeça da serpente, é a derrota de Satanás. Olha que notícia maravilhosa. Creia que a maldade no mundo não vai prevalecer, não vai permanecer. Jesus Cristo já derrotou o mal, o maligno, ao morrer na cruz por mim e por você.
E mais do que isso, nós hoje que somos redimidos, que vivem obedecendo o Evangelho, já estão livres. Não somos mais escravos do pecado. O pecado não nos domina mais, nós podemos dizer não para o pecado. Agora depende do quanto mais você busca a Deus, do quanto mais você alimenta a sua fé, do quanto mais você cresce na graça e no conhecimento da palavra, você vai estar mais fortalecido e vivendo uma vida mais reta, obedecendo mais plenamente a Deus, ao Evangelho, à palavra do Senhor, vivendo uma vida santificada. Quanto mais você busca, mais você é um vitorioso contra o mal, contra o pecado, contra a sua própria natureza pecaminosa que está em você. Então veja que interessante. O mesmo Deus que traz o castigo para o pecado é o mesmo Deus que traz o livramento, que traz a salvação. Através dessa promessa aqui, Deus está prometendo enviar um Redentor. Ele já fez isso. Jesus já veio, já se encarnou, já cumpriu a vontade do Pai, morrendo em nosso lugar. É por isso que maravilhosamente, quando você lê Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você tem a declaração lá. Não temas. Quem fala isso para João? Jesus. Aqui ele já tinha sido morto, sepultado, ressuscitado, assunto aos céus, e ele volta agora nessa visão maravilhosa que João tem, que eu preguei recentemente aqui para vocês. E João tem essa visão quando ele vê aquela imagem espetacular daquele ser extraordinário que é o próprio Jesus. Ele se prostra, ele tem medo. Assim como Isaías, que tem a visão do trono de Deus, também ele tem medo de morrer. Veja, toda vez que o pecador se depara diante da presença do Senhor, ele tem essa sensação. Porque nós somos imperfeitos. Deus é o Deus santo, santo, santo e perfeito. E qual é a sensação que nós temos diante do Deus santo e puro? É que nós vamos ser destruídos. Porque nós sabemos que nós somos pecadores. De uma maneira mais diminuta, é o mesmo que acontece na experiência sua como crente, quando você convive com um não crente. Quando o não crente, alguns de vocês já passaram por essa experiência aqui. O não crente está na sua rotina lá, e ele faz alguma coisa errada, e ele sabe que ele está do seu lado e que você é crente, ele não põe a mão na boca, ele não pede perdão para você, não faz isso. Ele sabe que você é íntegro, é servo de Deus, é um cristão, e ele sabe que ele é pecador. E é a sensação que nós temos também diante do Senhor. E Jesus agora, o Todo-Poderoso, diante de João, nessa visão que ele tem, João cai ao chão, mas Jesus vem ao encontro dele. Não temas. Ele já venceu, já cumpriu essa promessa aqui de Deus. Ele diz assim: eu sou o primeiro e o último, aquele que agora vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E olha só, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Jesus já venceu a morte, já venceu o mal. É possível então o pecador ser levado aos céus? É possível o pecador ser levado à presença de Deus? Mas ele precisa voltar ao Evangelho. Ele precisa obedecer ao Evangelho. Ele precisa fazer o contrário de Adão e de Eva. Ele precisa obedecer a palavra do Senhor. E ele terá essa promessa. Ele terá a promessa do paraíso, do novo céu, da nova terra. Você quer ir para o paraíso? Não quer? Eu tenho uma notícia boa para você. Deus promete para nós uma vida melhor, mais plena do que o paraíso de Adão e Eva. Há uma autora que escreve sobre isso, a Nancy Gutierrez. Ela vai dizer assim, presta atenção na frase dela: o plano de Deus para seu mundo e seu povo não poderia ser frustrado pelo pecado humano, Adão e Eva. Agora mesmo, Deus está executando o seu plano de fazer muito mais do que simplesmente restaurar a sua criação ao estado de integridade que houve no Éden. Ela está dizendo assim, o que Deus está fazendo nessa redenção é muito mais pleno e perfeito do que o próprio Éden lá de Adão. E ela diz assim: Cristo veio para realizar o que era necessário, para abrir o caminho para nós, não apenas de volta ao Éden, mas o caminho para um lar que será ainda melhor que o Éden e para uma vida que será ainda melhor do que a vida que Adão e Eva desfrutaram ali. Você crê nisso? Eu creio. Sabe por quê? Deus criou Adão e Eva perfeito, mas Deus criou Adão e Eva, como diz Agostinho, com a possibilidade de cair. E eles caíram, pecaram.
Mas agora Deus nos redimiu. E ainda que nós vivamos uma vida imperfeita, quando Ele voltar e nos tomar para si, para vivermos na sua presença por toda a eternidade, não tem mais a possibilidade de voltarmos a pecar. Percebe a diferença? É isso que Deus tem preparado para mim, é isso que Deus tem preparado para você também. E essa redenção já está acontecendo agora. E você é prova disso. Você que está aqui, que conhece a palavra e que se esforça e luta para obedecer a palavra de Deus. Então, o caminho para a redenção, o caminho para a restauração é o caminho da obediência ao Evangelho. E isto, para acontecer, envolve confissão de pecado, arrependimento e uma vida de santidade, uma vida comprometida com o Senhor e com a sua palavra. 3 coisas eu falei para você aqui nesta noite, para concluir o meu sermão. A queda explica o caos. Por quê? Porque a desobediência a Deus foi a causa do mal no mundo. É por isso que nós vivemos o mal que vivemos hoje. Lamentavelmente, as pessoas estão cometendo atrocidades. E ficamos chocados com as atrocidades que são cometidas. Hoje nós perdemos uma irmã muito querida. E desde logo cedo eu recebi essa notícia e essa notícia me entristeceu muito. E essa irmã foi vítima da maldade de um homem pecador. Mas esse não é o primeiro caso, você já sabe disso, e nem vai ser o último. Isso mostra a realidade que nós vivemos neste mundo aqui. Qual a origem disso? O pecado. E o que vai acontecer com o pecado? Será castigado pelo próprio Deus. Pastor, e qual é o caminho então? Qual é a solução? O arrependimento, a confissão e a obediência. Não a desobediência, mas a obediência ao Evangelho. Irmãos, vigiemos para não cairmos em tentação. Irmãos, nós temos o Evangelho em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus. Busquemos nos purificar cada dia mais, crescer na graça, no conhecimento da palavra, para termos vidas santificadas e fortalecidas aos pés do Senhor e quando formos tentados não cairmos na tentação e pecarmos contra o nosso Deus. Mas se você cair, se você pecar, arrependa-se, confesse e busque o perdão do Senhor, nosso Deus. Que Deus tenha misericórdia dessa família enlutada. Entre com a sua graça, com o seu consolo, com o seu renovo. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, da sua igreja. E que Deus use você e eu para levar adiante essa verdade. Não brinque com o pecado. Para dizer para as pessoas que o pecado é a causa do mal no mundo. E é o pecado que leva ao castigo eterno, ao inferno. Que Deus nos abençoe e nos use para a sua glória. Amém.